Novo método de implante dentário na mandíbula indicado para grandes perdas ósseas. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre uma nova técnica, uma nova abordagem para uma condição bastante específica dentro da implantodontia e que exige um grande desafio, para os cirurgiões dentistas reabilitarem. Eu fui no meu dentista que sempre me tratou, me cuidou, e daí ele me falou desses implantes, ele me mandou fazer uma tomografia, e nessa tomografia apareceu que ele disse assim que meu implante nem com um enxerto de osso dava para fazer. A gente sabe que a implantodontia nos dias de hoje evoluiu muito nos últimos 15 a 20 anos, não só em relação aos próprios implantes, mas toda a estrutura que se relaciona com os implantes. Os exames de diagnóstico, né, o planejamento, tudo isso evoluiu em conjunto com a implantodontia. E hoje a gente consegue resolver a maior parte dos problemas que os pacientes apresentam no dia a dia, né? E um dos grandes desafios que a implantodontia ainda enfrenta é a reabilitação posterior de mandíbula, nas regiões posteriores, mais precisamente nas regiões de molares, né? E a partir do momento que você extrai esse dente, o paciente perde esse dente por alguma razão, esse processo remodela e com o passar do tempo ele acaba diminuindo o seu volume. Quando eu tinha 14 anos eu fui no dentista, por provavelmente uma dorzinha de dente, né? E quando eu cheguei, o dentista extraiu 3 dentes que eram definitivos. Aí eu fiquei uns anos sem, né? E depois, com o passar do tempo, coloquei uma prótese fixa, que quem apoiava a prótese era o dente do siso. Uma situação assim como essa que vocês estão vendo aqui, que é uma situação na qual o paciente tem os dentes anteriores em boa qualidade e na região posterior um processo bastante acentuado de reabsorção. O meu dentista, que sempre foi o mesmo, enfim, né? Ele sempre dizia que era uma situação muito complicada, que não teria uma solução naquela época. Porque muitas vezes o remanescente ósseo desses pacientes é insuficiente para a instalação de implantes, né? Isso ocorre por meio de uma reabsorção natural, pela ausência de função dessa região e também pelo estímulo, tanto mastigatório quanto pelo uso da prótese que comprime essa região. E isso de usar prótese móvel, eu não digo a ninguém, sabe? Porque isso faz um estrago na boca da gente. Existe uma linha anatômica chamada linha oblíqua externa que divide a mandíbula em 2 porções bastante distintas, né? A porção superior é a porção alveolar. É um prolongamento da mandíbula com uma função específica de sustentar os dentes inferiores. E a partir do momento que você perde os dentes inferiores, ela tem uma tendência biológica e fisiológica de involuir. A mastigação estava super difícil, havia um desgaste e, como eu falei antes, a gente não tinha uma grande chance de fazer enxerto esses comuns em função da minha grande perda óssea. Muitas vezes, não havendo outras opções, o dentista tende a sugerir para os pacientes a remoção dos dentes anteriores. Dentes que muitas vezes estão saudáveis e que poderiam se manter para o resto da vida dos pacientes. Mas pela incapacidade de poder reabilitar as regiões posteriores, a gente acaba pensando na alternativa de retirar esses dentes, instalar 4 ou 5 implantes nas regiões anteriores e a partir disso confeccionar uma prótese sobre esses implantes. Nós chamamos essa técnica de protocolo, né? É uma técnica bastante eficiente, funciona de uma forma muito interessante, é rápida, né? Mas nós precisamos considerar que é uma técnica que traz um benefício imediato às custas da remoção e da mutilação, muitas vezes, de dentes saudáveis. Existe uma filosofia que vem cada vez mais se tornando concreta dentro da implantodontia, da odontologia, que nós precisamos manter os dentes saudáveis na boca, porque um dente saudável é muito melhor do que um implante. Mesmo o implante sendo um recurso hoje bastante eficiente
na substituição de um dente, ele não é um dente. Mas imagina um paciente que ele só tem os dentes da frente aqui na mandíbula, né? Ele perdeu os dentes de trás, né? Os dentes posteriores. E a maior parte dos implantodontistas, eles propõem como tratamento extrair os dentes que esse paciente ainda tem para fazer uma prótese total, mas fixa sobre implante, né? Que esse é o tratamento comum da implantodontia. Só que muitas das vezes são os únicos dentes que esse paciente tem. Então quer dizer, você vai tirar os últimos dentes do paciente, que muitas vezes eles estão saudáveis, né? Porque na região posterior da mandíbula não tem uma altura óssea suficiente para botar implante. O nervo alveolar, ele é uma estrutura que faz toda a inervação sensitiva e pelo plexo alveolar inferior, passam também as artérias que vão dar suporte nutricional aos dentes, né? Esse nervo se estende e ele sai pelo forame mental, né? E a partir dali ele se bifurca em duas ramificações que vão inervar sensitivamente o lábio inferior, a mucosa e o mento, que é o queixo, né? Então nós temos os dois nervos que vão vir de ambos os lados e vão fazer a inervação sensitiva da região mandibular. Se você acaba lesando ou correndo risco de trazer algum dano ao nervo, fatalmente você vai ter um problema de sensibilidade, uma queixa permanente dos pacientes. E quando nós chegamos nessa situação em que a reabsorção se tornou bastante acentuada, nós encontramos um grande desafio, que é reabilitar essa região sem lesar o nervo alveolar inferior. No meio da mandíbula passa um nervo. E esse nervo, ele sempre foi uma preocupação na implantodontia ou mesmo na área, né? Na nossa área da cirurgia. O ponto verde é o nervo alveolar inferior, né? E a gente pode observar que a altura óssea ela é insuficiente. Nós temos apenas 3,2 milímetros. O menor implante que nós temos no mercado é de 4 milímetros. Então não haveria condições de se instalar um implante nessa situação específica, né? Aí nós temos então o recurso da utilização de enxertos prévios para depois fazer a instalação dos implantes, né? Então geralmente a gente coloca esse material, né, por meio de uma cirurgia e existem várias técnicas para se executar esse enxerto. Se aguarda um determinado tempo até que haja consolidação, estabilidade desse material e a partir disso, então nós reabrimos e instalamos os implantes. O grande problema que os cirurgiões enfrentam, que o implantodontista enfrenta nessas situações, além da sensibilidade que é uma cirurgia de enxerto nessas regiões, é o fato de que nós não temos o controle sobre a estabilidade desse osso, né? E infelizmente, em uma parte considerável dos casos, nós começamos a observar depois de algum tempo um nível de reabsorção importante desse osso enxertado. E infelizmente isso acaba comprometendo muitas vezes todo o trabalho de enxertia, o trabalho de implantes e o trabalho de prótese. Nós então, 8 anos atrás, pensamos numa nova alternativa, relembrando ou revivendo uma antiga técnica que se chama lateralização do nervo alveolar, na qual nós modificamos a abordagem, trazendo uma instalação de um implante de forma mais previsível e uma recuperação sensitiva do nervo também mais previsível. Geralmente a técnica de lateralização convencional, pensando na anatomia da mandíbula, você tem uma leve dificuldade, né? Ela não é muito fácil de ser feita porque geralmente o nervo ele passa encostado na parte mais interna, né? Na parte mais da língua. E a técnica convencional você tem que fazer uma janela lateral e chegar até lá. E é muito longe, né? E muita gente tem dificuldade em fazer. E o Marcos, com a proposta de modificação da técnica, facilitou esse processo, onde você tem um acesso direto ao nervo. E aí você consegue manipular ele sem trauma. E isso facilita, né? Qual é o grande medo? É você manipular o nervo e gerar a dormência, a falta de sensibilidade.
E com o mínimo de manipulação, você praticamente não tem essa dormência, essa parestesia, né? Então, essa foi a grande sacada, né? Foi a capacidade baseada na anatomia, identificar a possibilidade de melhorar a técnica, né? Coisa que poucas pessoas têm essa condição, né? Baseado na expertise dele e no conhecimento anatômico. Não é à toa que por essas séries de casos que ele já fez, já tem artigo, ele conseguiu publicar o artigo da técnica, né? E isso valida ainda mais essa técnica, né? Torna a técnica mais reprodutível, né? Essa antiga técnica, ela é chamada de lateralização do nervo alveolar inferior. É uma técnica que foi utilizada por algum tempo no início do processo de desenvolvimento da implantodontia, porque naquela época não se tinham grandes recursos para reabilitação com implantes em região posterior e nem mesmo os protocolos ainda eram desenvolvidos, então se tinha essa busca por soluções alternativas e a lateralização era uma das alternativas. Só que também nós não tínhamos os recursos de diagnóstico e de planejamento que nós temos hoje. O que nós fizemos para viabilizar essa técnica e transformar ela num procedimento mais previsível, menos traumático e de forma que você consiga trazer uma recuperação sensitiva rápida ao paciente? Quando eu fiz especialização em implantodontia, uns 20 anos atrás, se fazia essa técnica de lateralização do nervo, mas nós não tínhamos segurança para indicar essa técnica, porque as ferramentas que se tinha no momento para auxiliar no procedimento eram muito diferentes do que se tem hoje. Hoje nós temos cirurgia guiada, exames como tomografia, como panorâmica digitalizada, todos os exames que nos dão muito mais condição de trabalho, né? Nós utilizamos recursos de planejamento digital, né, com cirurgia guiada. Então hoje o recurso da cirurgia guiada, do planejamento virtual, ele nos dá a posição e a condição ideal deste implante em relação à futura prótese e a melhor posição no contexto mandibular para que não haja riscos, inclusive a sustentação e a estabilidade e a fragilidade da mandíbula, né? Então nós posicionamos e iniciamos a execução do processo de perfuração para a instalação de um implante até a altura remanescente que o paciente tem. Então se o paciente tem 3 milímetros de osso remanescente, a gente vai executar esse processo até os 3 milímetros, né? A partir dali nós executamos então uma cavidade por meio de instrumentais apropriados e hoje nós utilizamos a piezocirurgia, que é um recurso extremamente interessante e importante, que nos facilita as osteotomias do tecido ósseo sem causar danos aos tecidos moles. Então, essa abordagem ela se torna muito mais eficiente com menores riscos de danos ao nervo alveolar. Aqui nós podemos ver uma condição clínica bastante característica, né? Uma mandíbula na qual nós temos os dentes anteriores preservados em boas condições e na região posterior uma condição de extrema reabsorção óssea, de bastante atrofia do processo alveolar. Dentro desse tecido ósseo nós vamos encontrar o nervo alveolar inferior. Se nós fizermos a abertura dessa região, essa região vai nos mostrar então o posicionamento bastante superficial do nervo. Quando nós então executamos a abertura, nós vamos nos deparar com o nervo se apresentando de forma bastante fácil de visualizar e de manipular. Então aqui nós vamos ver numa simulação de abertura que essa cavidade, depois de concluída por meio da osteotomia, ela nos permite ter o acesso ao nervo e aqui esse nervo então é delicadamente manipulado, né, e deslocado para o lado para permitir a instalação do implante dentro da cavidade. Então vocês estão vendo aqui que o implante é posicionado, nós vamos ter o espaço suficiente para instalar. E depois
delicadamente nós reposicionamos o nervo e depois nós reconduzimos a parede original para a sua condição ideal. Depois da instalação do implante, o reposicionamento do bloco e os meios de fixação para dar estabilidade a esse bloco para que haja a consolidação óssea. E você posiciona esse bloco ósseo no seu leito original e que nós determinamos como um enxerto, né? Ele não deixa de ser um enxerto, mas classificado como um enxerto inlay. Os enxertos inlay, hoje, nós sabemos que são os enxertos que têm a melhor previsibilidade, a melhor qualidade de cicatrização, os menores riscos, né? Um fator fundamental para o sucesso da técnica é de que esse bloco retorne e se adapte da melhor forma possível e fique imobilizado. Ele não pode se movimentar, porque estabilidade óssea é um pré-requisito fundamental para o sucesso de qualquer técnica que envolva as reabilitações com enxertos ou com tecido ósseo. A possibilidade de lateralização do dentário para a colocação de implantes em mandíbulas com pouco osso, mandíbulas atróficas, é um grande avanço para a odontologia. Com a evolução, graças a Deus, da ciência e da tecnologia, eu comecei a fazer esse processo com muita cautela, um pouco de receio, assim, até porque eu sou um pouco medrosinha, né? Quem não tem de dentista, mas eu sou um pouco exagerada. Eu fiz uma série de exames e até que a gente marcou e fez esse procedimento, que então é uma novidade, né? Para mim, a recuperação foi maravilhosa, porque era 10 dias da minha cirurgia, eu já comecei a sentir fisgadinhas. Essas fisgadinhas, o doutor me disse que seria o nervo voltando. E hoje faz 40 dias, né, que eu fiz a cirurgia. E olha, essa dormência eu até esqueço. Às vezes eu vou falar, aí que lembro da dormência. Então, para mim foi muito tranquilo esse procedimento, eu estou bem feliz. Eu comecei com retração e cada vez mais sensível aos meus dentes. Aí nesse caso eu fui sentindo cada vez mais a dor, não cheguei a perder nenhum dente, alguns ficaram frouxos e após isso então eu iniciei esse tratamento. Sendo estabelecido em 5 dentes, fiquei maravilhosamente bem, estou maravilhosamente feliz e faria novamente 100% de certeza. Estou muito feliz com isso. O caso que nós vamos apresentar hoje é de uma paciente que apresentava uma falta de um dente, uma ausência dentária do primeiro molar e o seu volume ósseo remanescente era muito baixo para poder instalar um implante seguro que desse estabilidade e longevidade ao tratamento. Foi sugerido então a lateralização para a instalação de um implante mais longo que pudesse dar suporte e que pudesse ser feita uma prótese unitária nessa região. Então aqui, o que nós estamos vendo nessas imagens é o planejamento digital. É uma fase que nós fizemos antes da cirurgia, na qual nós posicionamos os implantes e determinamos exatamente a ideal posição desse implante e a distância dele em relação aos dentes adjacentes. Então aqui a gente pode ver o planejamento digital prévio à cirurgia e nós temos então a certeza de que o implante será posicionado na melhor condição. Também podemos observar a relação do implante com as superfícies ósseas adjacentes. Então as superfícies ósseas nos permitem mostrar que existe uma margem segura para que o implante seja posicionado e que não traga nenhum dano, nenhum risco ao paciente, né? E aqui o posicionamento ideal do implante e a relação dele com a futura prótese que vai ser instalada naquele local determinado pelo planejamento digital prévio. Normalmente nas clínicas odontológicas, né, nós fazemos uma sedação. A sedação não é uma anestesia, é uma diminuição do sensório,
uma diminuição, a pessoa fica um pouco mais sonolenta, dorme um pouquinho, acorda um pouquinho. É feito também anestesia local, que tira a maior dor da cirurgia mesmo. Então a sedação fica mais confortável para o paciente. Todos os procedimentos com anestesia devem ser feitos com uma avaliação prévia e os cuidados antes da cirurgia. Para vir para cá, tem que estar em jejum de 8 horas, nem água, nem chiclete, nem bala, jejum absoluto. Se a pessoa toma alguma medicação para pressão, alguma outra medicação, pode tomar antes de vir para cá, mas com muito pouquinho água. Mas a anestesia em si é bem mais segura do que anos atrás. Então a gente pega um acesso venoso, pega uma veia, tem a monitorização onde a gente controla como é que a pessoa está respirando. A gente tem um aparelho de anestesia que, se acontecer qualquer coisa, tem como intervir e resolver. Uma das grandes vantagens da técnica é o fato de você permitir a instalação de um implante compatível com o tamanho da coroa. Muitas vezes nós enfrentamos problemas com o tamanho dos implantes que nós podemos instalar nessas regiões posteriores, porque o tamanho é muito curto em decorrência da limitada quantidade de tecido ósseo para se instalar esse implante. E a discrepância de tamanho de prótese com o implante muitas vezes pode trazer problemas comprometendo tanto a estabilidade quanto a longevidade desses implantes. E essa técnica nos permite instalar implantes maiores, implantes mais compatíveis, que nos dão estabilidade, que nos dão a segurança biológica de que esse implante e essa prótese vão se manter estáveis e funcionais por uma longevidade maior. Aqui a gente pode ver que a emergência desse implante vai sair exatamente no local ideal para a confecção da prótese. Isso facilita muito o trabalho do protesista para que ele possa fazer uma prótese de forma funcionalmente adequada. E isso hoje a gente sabe que é uma das chaves fundamentais para que haja uma estabilidade e uma longevidade dos implantes. Aqui a gente pode ver a previsão que vai ter em relação ao posicionamento do implante e o nervo. E essa situação clínica de reposicionar o nervo sobre o implante não traz nenhum dano, nenhuma alteração sensitiva, nem mesmo algum comprometimento do implante a médio e longo prazo. E aí você vai ter então a condição de restabelecer a função dentária, a estética dentária, com um implante com proporções de implante e proporções protéticas adequadas. E além disso, tendo um dente unitário, com a possibilidade de fazer higiene da forma tradicional, com fio, com escova normal. Eu tive um problema que perdi os 2 implantes. Foi em decorrência uma inflamação muito grave que me deu na gengiva. Então, fiquei muito triste na época porque eu tive que tirar os 2 implantes e eu achava que não tinha mais solução. Acho que todos esses anos que eu esperei para fazer foram válidos, porque hoje eu tenho uma situação bem mais confortável, mais segura e que está me deixando super bem. A cirurgia ocorreu tudo bem, foi tudo bem. Eu tive uma dormência, né, na face, mas até aqui eu estou bem feliz e fiquei contente do meu procedimento que foi feito até hoje. A reabilitação dentária é muito importante para a autoestima do paciente. Isso é o que a gente foca nos trabalhos. Melhorar a autoestima e dar uma condição de mastigação e um sorriso, que é o cartão de visitas da pessoa. Acho que todo o procedimento foi um sucesso. Assim, a recuperação foi também boa, foi cortado o osso, foi feito desvio de nervo, então tudo isso mexeu muito com a mandíbula, né? Então eu realmente fiquei bastante inchada. Mas isso em 4, 5 dias, em muito gelo, eu recuperei, fiquei ótima. Nada de muita dor, nada de não dormir. Foi muito tranquilo. Eu não senti nada. Só assim, depois que eu saí, eu estava meio tonta, com anestesia e tudo, mas assim que foi passando, aos poucos eu comecei a comer bastante coisa líquida e aos poucos foi voltando, comecei a mastigar. Hoje estou perfeita.
Nesses 8 anos de acompanhamento da técnica, nós temos observado uma série de vantagens, né? Primeiro que você consegue instalar um implante no mesmo ato cirúrgico da mobilização do nervo, né? Além disso, a gente percebe que o tempo de osteointegração e de consolidação óssea é relativamente curto em relação ao tratamento com enxertos. A partir de 3 a 4 meses, nós podemos reabrir esse implante e dar continuidade ao tratamento com as próteses provisórias e posteriormente as próteses definitivas. Nos casos que se faz lateralização, se consegue colocar implantes mais longos, permitindo reabilitar o paciente com as próteses com dentes individualizados, que faz o paciente ficar mais satisfeito e garante mais longevidade para o trabalho. Nós percebemos, do ponto de vista biológico, uma estabilidade desse osso basal. E uma das grandes razões é o fato de que essa estrutura ela se mantém estimulada por toda a musculatura que se insere no corpo mandibular. A cada ano que passa, a cada novo exame tomográfico dos casos, a gente tem observado uma melhora da condição biológica e tomograficamente uma corticalização, uma qualidade óssea muito melhor em relação a eventuais outros tratamentos que envolvem, por exemplo, o osso alveolar. E hoje não falta mais nada, estou como se estivesse zerado. Hoje eu como normal. E só cuidar, fazer manutenção, revisões, limpeza como nunca foi feito antes, que é o procedimento de ficar com a boca sadia. E hoje já fazem 1 ano e 6 meses, eu não sinto mais amortecimento na boca. Assim, me sinto bem, parece que tô com meus dentes e eu indico isso. O que nós temos observado pelo depoimento dos pacientes é que não há nenhum tipo de queixa de infortúnio em relação à técnica cirúrgica e que a imensa maioria dos pacientes recupera a sensibilidade num período relativamente curto, em torno de 2 a 3 meses, né? A partir disso, os pacientes relatam discreta sensibilidade que vai se diluindo com o passar dos meses e da função que o dente vai se estabelecendo. Eu mastigava, mas não bem quanto agora, né? Agora é outra vida, né? Tenho praticamente todos os dentes. Antes eu não tinha, né? Faltava dentes ainda para mim. Ficou amortecido nos primeiros dias. Eu não sentia muito, mas foi melhorando e hoje eu não tenho mais problema nenhum de lábio amortecido, nada, tá tudo tranquilo. Hoje já estou, inclusive, com os dentes provisórios e tá me dando assim, eu estou super feliz com esse procedimento e eu acho que foi uma coisa muito importante para minha vida no todo, né? Como autoestima. Uma das maiores vantagens da técnica que a gente tem visto é o fato de que ela nos permite a inserção de um implante praticamente dentro de uma estrutura basal. A utilização do osso basal ela tem nos mostrado uma grande vantagem de você inserir um implante numa zona biologicamente favorável à estabilidade óssea. Então esse é um fator bastante positivo para que você tenha uma previsibilidade e uma longevidade dos tratamentos com implantes nessas regiões posteriores, com ausência de osso remanescente para a instalação de implante. Esse meu colega, ele fez o tratamento, tentou a instalação de implantes curtos nas regiões posteriores, mas infelizmente os implantes não tiveram sucesso. Foi aí então que ele nos buscou para a reabilitação por meio desta técnica. A sutura e aqui a cicatrização após o período de 30 dias após a reabertura do implante. Aqui nós podemos ver então a imagem desse paciente quando chegou para o meu colega, né, e que tinha uma condição bastante debilitada das suas reabilitações anteriores e aqui depois da reabilitação com a técnica de lateralização e principalmente da manutenção dos dentes anteriores, da qualidade biológica, a qualidade fisiológica e a satisfação do paciente de poder manter seus dentes originais ainda presentes para o resto da vida.